Olá, boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 10 de março e a nossa aula é de matemática. Pega seu livro, abra na página 46. Hoje nós vamos falar sobre temperatura. Então vamos ler. Troca de ideias. Leia o texto a seguir sobre temperatura. É frio ou é calor? Nosso país é muito grande. Ao mesmo tempo em que determinada região pode apresentar temperaturas muito baixas, em outra, as temperaturas podem ser bem mais altas. Quem mora em Curitiba, por exemplo, está acostumado com temperaturas baixas. Por isso, pode achar que de 18 graus Celsius é fresquinho. O mesmo não acontece com quem mora em Salvador, pois está acostumado com temperaturas mais altas e pode achar que é frio se estiver 18 graus Celsius. Você acabou de ler no texto que a sensação de frio ou calor depende, em grande parte, da temperatura com a qual estamos acostumados. Então, aí nós vemos na imagem uma pessoa num lugar bem quente, suando, né? Nós percebemos que está calor, né? Devido às roupas, o sol, o suor. E na outra imagem nós vemos uma menina, né, caminhando, e essa menina tá com roupa de frio, né, calça comprida, casaco, touca, cachecol, e o cachecol tá até voando, sinal que tá ventando, então deve estar um vento frio. Então, a sensação de frio ou calor depende da temperatura em que nós estamos acostumados. Então, para quem mora numa região fria, né, às vezes a temperatura que tiver, né, naquele local, como deu o exemplo aqui, 18 graus, é uma temperatura fresquinha, né, para ele está fresquinho, está tranquilo. E para quem mora nas regiões mais quentes, como nós, né, quando chega a 18 graus, nós já sentimos frio, nós já achamos que está frio, né? E para as pessoas que já estão acostumadas com frio, acha que é fresquinho, está tranquilo. De igual forma, quem está acostumado com o frio, que vai para uma região que é mais quente, né, sente muito calor, né, fica muito assim reclamando, né, da temperatura. Nossa, está muito quente, porque não está acostumado, e nós já estamos acostumados, né, no caso. Continuando a leitura na página 46, a temperatura é a medida utilizada para sabermos se um corpo ou um ambiente está quente ou frio, e sua unidade de medida é o grau Celsius. O símbolo usado para indicar o grau Celsius é esse aí que está mostrando no final da página 46, tá bom? Para medir a temperatura, usamos o termômetro. Então, vamos ver alguns exemplos. Na página 47, termômetro digital para o ambiente, usado para medir a temperatura do ambiente. Termômetro de mercúrio para o corpo, que nós usamos normalmente, né, em casa, usado para medir a temperatura do corpo, para saber se a gente está com febre, se está a temperatura normal. E tem também o termômetro digital para o corpo, usado também para medir a temperatura do corpo. Esse é mais moderno, né, que o termômetro de mercúrio. E os dois servem para medir a temperatura corporal. E, né, como nós vimos lá em cima, tem o termômetro digital para medir a temperatura do ambiente. Saiba mais! A temperatura é medida por meio da escala Celsius, que foi criada em 1742 pelo cientista Anders Celsius. Ele atribuiu o grau zero à temperatura da água no momento em que ela congela. Então, quando ela congela, ela está a 0 graus. 0 grau. E o grau 100 é no momento em que a água ferve. Então, quando a água está no momento que ela congela, 0 grau, e no momento que ela ferve, 100 graus. Essa escala é utilizada no Brasil e em muitos outros países. Agora, nós vamos para as atividades e no número 1 você vai observar os termômetros e escrever a temperatura que eles estão marcando. Então, aí nós temos
os números e cada tracinho, né, você precisa contar também, né, que são os números, né, você precisa contar. Então, por exemplo, no primeiro termômetro tem 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, que é o termômetro de mercúrio, né, igual o que a gente tem em casa normalmente. E aí, tá passando do número 37, mas ainda não chegou no 38. Então, qual é a temperatura? Você vai botar 37, vírgula, vai contar quantos tracinhos tem e vai botar aí, e vai botar graus Celsius, que é a bolinha com a letrinha C, tá bom? A mesma coisa a letra B e C. No número 2, você vai pintar o termômetro com a temperatura indicada e assim vai fazer também a letra A, B e C. No número 3, vai observar as temperaturas registradas em uma geladeira. No congelador, 0 grau. Na parte superior da geladeira, 2 graus. E na parte inferior, 7 graus. E você vai pintar os termômetros de ambiente para indicar cada uma dessas temperaturas. Então, você vai pintar aí da cor que você preferir, tá bom? Agora vamos falar um pouquinho sobre amplitude térmica. Sabe o que é isso? Amplitude térmica é a diferença entre as temperaturas máxima e mínima de um local num determinado período de tempo. Provavelmente você já viu na TV a previsão do tempo. É a temperatura máxima e mínima de um dia. E a amplitude térmica é a diferença entre a máxima e a mínima, ou seja, você pega a temperatura máxima, subtrai, ou seja, faz a continha de menos com a temperatura mínima e você vai ter a amplitude térmica, que é o resultado dessa continha. Observe a previsão do tempo de Manaus, no estado do Amazonas, em um dia de 2018. Então, aí, previsão do tempo para Manaus, dia 24/10/2018. Temperatura máxima, tá setinha vermelha para cima, 35 graus Celsius. Temperatura mínima, 24 graus Celsius. E aí nós temos, né, algumas imagens de como vai ficar o dia, manhã nublado, a tarde chuvosa e a noite chuvosa também. Como que eu vou calcular a amplitude térmica, né, dessa previsão do tempo aí para Manaus? Como que eu calculo isso? Eu vou descobrir a diferença entre a temperatura máxima e mínima. Então, vou pegar 35 graus menos 24 graus, que é igual a 11 graus Celsius. Então, 11 graus Celsius é a amplitude térmica do dia 24/10/2018 lá em Manaus. Então, a amplitude térmica foi de 11 graus Celsius naquele dia. E agora você vai fazer as atividades até a página 52. Qualquer dúvida, pode entrar em contato, tá bom? E na página 53, nós vamos relembrar o que nós estudamos até agora. Agora eu sei, página 53. Reconhecer quando uma imagem é simétrica e identificar o eixo de simetria. Então, nós aprendemos sobre simetria e o eixo de simetria, e nós vamos aí no exemplo da borboleta. Determinar a área de uma figura representada em uma malha, identificar graus Celsius como unidade de medida de temperatura, ler a temperatura em termômetros, calcular a amplitude térmica de uma região, diminuindo a temperatura menor da maior. Então, para calcular a amplitude térmica, é só a gente fazer uma subtração. Pegar a temperatura máxima, a previsão, né, de temperatura máxima e de mínima e fazer uma subtração, uma continha de menos. E a gente descobre a amplitude térmica. Essa é a nossa aulinha de hoje de matemática. Não esquece, qualquer dúvida entra em contato, tá bom? Um beijo, fica com Deus, tchau, tchau.